Deixa eu falar para você do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 1. Olha o que ele diz: E dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Isso é verdade. O dia que Jesus visita você, que você sente a presença dele, você vai à igreja, a palavra fala no seu coração, você sai levantado, pronto para vencer, é o dia da mudança da sua vida. Até então você estava fraco com as tentações. Agora você vai louvar a Deus, porque a ira dele passou. Você não vai acrescentar mais ira na sua vida, e ele consolou você. Veja essa pessoa que foi consolada nas nossas irmãs. E aí não podia andar mais direito. E só com a bengala. E hoje é o dia de aposentar a bengala. Põe ela nas costas. Ela vai pro corredor que andando aqui. Vai aqui. Vai pro corredor. É a passarela da vitória. Vai em nome de Jesus. Vai, não precisa chegar muito perto, não. Isso. Vai andando. Estica mais a perna agora, irmã. Anda mais rápido. Deus está dando a vitória ao senhor hoje. Vai firme, vai firme. Vai firme. Isso. Agora volta pra cá. Volta pra cá. Vem rápido agora. Vem rápido agora. Isso. E sai uma corridinha pequena. E sai uma corridinha pequena. E saia mais. Vague. Tá conseguindo. Qual é o nome da senhora? Júlia. Você conseguiu, Júlia? Essa é o agente 92. Agora eu quero orar por você. Pai, essa pessoa também precisa ser consolada, mudada, transformada. Não pode continuar no erro. Ela não pode tirar mais. Ela está orando, falando contigo, e até a doença dela vai sair agora. Pai, eu uso o teu poder e digo: mal, espírito do inferno, larga essa pessoa em nome de Jesus. Bom dia para você.